Vamos lá, vamos. Abra comigo, meu amado irmão, exatamente na página 66. Hoje nós começamos o estudo de número 9, não é? O estudo de número 8 já foi um estudo muito importante. Dedicamos um bom tempo para o estudo número 8, não é? Que foi o renascimento de Israel. Amém, glória a Deus. Que foi o renascimento de Israel. E agora, no estudo 9, nós também vamos dedicar este domingo e o outro domingo. Por quê? Porque o estudo 9 é de grande importância também. E o conhecimento dele é um conhecimento muito profundo. Já tenho, Cícero. Muito obrigado, viu? Já está aqui. A irmã já trouxe para mim. Obrigado, glória a Deus. Vou precisar do amado irmão muito na hora das ofertas e contribuições. E aí, olha que interessante. O estudo 8 já foi um grande milagre. A gente, quando terminou o estudo 8, na semana passada, a gente viu que grande milagre Deus fez ao fazer ressurgir Israel. Alguém, glória a Deus. Ao fazer ressurgir Israel, e fazendo ressurgir Israel, o que acontece? Simplesmente, nós tivemos a mão de Deus dizendo, eu estou voltando, olho aberto, eu não demoro vir. Agora, o estudo 9, ele é um estudo muito importante em matéria de sinal, ele é o 8º sinal. E na página 66 nós fizemos questão de colocar com o seguinte título, alienação espiritual quase que absoluta. Como assim quase que absoluta? Vamos juntos. Pegue Mateus capítulo 24. Aqui nós só temos o versículo de número 36 na revista Destacado, né? Mas eu quero ler com você a palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia em Mateus 24 e vamos ler o que Jesus nos deixa aqui a partir do versículo 36. Ele diz assim, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Que dia e que hora? O dia e a hora da vinda dele. Cristo diz, é meu Pai que determina quando eu volto. É Ele. Ele guardou para Ele, Ele tem esse direito, e Ele, meu Pai, é que diz, vai filho e busca a igreja. Tá? Agora, Jesus diz, olha, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus não nos disse o dia e a hora, mas Jesus disse, olhe para o tempo de Noé. E ao ver aquilo que era característica da vida, aquilo que era comum, aquilo que é cotidiano no mundo de Noé, se aperceba, porque quando isso acontecer de novo, eu estou voltando. E olha que lindo. Aí ele vem, porquanto assim como nos dias de Noé, anteriormente ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, assim como todo mundo tinha uma vida normal. Na época de Noé, a vida era absolutamente o quê? Normal. Todo mundo comia, bebia. Se comia, bebia, tinha que trabalhar, porque quem não trabalha não come. Principalmente na época de Noé, todo mundo vivia, todo mundo se casava, ou seja, tinha a felicidade de ter esposa, de ter família, de avançar na vida.
e tinha uma vida normal. Até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Gente, Noé faz uma arca inteira por um fenômeno que nunca tinha acontecido. E o povo não percebeu quando ele entrou na arca. Olha que interessante. E Pedro diz que Noé foi o pregador da justiça. Enquanto Noé construía a arca, Noé pregava para aquela geração. Olha que interessante. E aí veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu quero só até aqui. Do versículo 40 em diante, nós conversaremos no domingo que vem. Não mudou nada, né? Não mudou nada. E o povo andando despercebido, como se Cristo não fosse uma realidade, como se Deus não existisse. Então, olha que interessante, irmãos. Jesus disse, dia e hora, só o Pai determina. Ele guardou isso para si. Agora, eu garanto para vocês, eu conheço o Pai. Porque, segundo o apóstolo Paulo, ninguém conhece a Deus senão o Filho que o revelou. Então, o Filho, ele não pode dizer dia e hora, mas ele pode dizer o momento, quando se aproxima o dia e a hora. E aí Jesus, de forma muito fantástica, nos ensina sobre essa questão da alienação espiritual. Hoje nós não temos ninguém lá, viu, meus amores? Tá? Tanta criança bonita hoje na igreja, Jesus de misericórdia. Mas tá bom. Olha que interessante. O que o Senhor está falando aqui? O Senhor está falando sobre viver como se Ele não existisse. E Ele está dizendo, na minha volta, a humanidade vai viver como se eu não existisse. Vão ter vida como se eu nada tivesse dito, não existisse e não tivesse prometido retornar. O que é isso, irmãos? Isso é o que a gente chama de secularismo. E aí eu preparei um slide fundamental para a gente poder entender esta parte da lição. A alienação espiritual que vamos ter antes da vinda de Cristo é tão grande, que ela é produto desse fenômeno aqui. Você sabe, ou já ouviu falar sobre secularismo? Eu peguei na revista, na página 67, e me dediquei, na página 67 inteira, a falar sobre secularismo. E, na página de número 72, você pode acessar 6 textos, depois em casa, sobre secularismo, que eu vou pegar e mandar para os grupos. Amanhã eu mando para todos os grupos esses textos sobre secularismo. Deixa eu te mostrar isso aqui. Olha que coisa terrível. Leia comigo. Vamos lá. O que é secularismo? Está tudo aqui na revista. Secularismo é um modo de vida, ou seja, um jeito de viver, e um modo de pensamento. Se a gente é produto do que está na cabeça da gente, então os pensamentos são fundamentais. E como vivemos, é produto do que está na cabeça da gente. Então, o secularismo é um modo de vida e de pensamento que é seguido sem o quê? Referência ao quê? Deus ou ao quê? Então, tem gente que vive como se Deus não existisse, como se Ele não tivesse dito. Eu quero que vocês estejam juntos, porque vocês são corpo. E é para estar junto, porque onde estão 2 ou 3 de vocês, reunidos em meu nome.
para um momento religioso, aí eu estou. Não é estar só 2 ou 3 de nós. Estamos 2 ou 3 em nome dele, reunidos em nome dele, aí ele está. Presta atenção. Secularismo é uma ideologia que diz, dá para viver sem Deus. Dá para viver sem religião. Agora, olha que interessante. A fonte está aí, está na revista. Vamos para um segundo conceito. Secular, em termos de convenção sociológica e intelectual contemporânea, refere-se a, pense comigo nisso, ó, ausência de qualquer vínculo em relação à crença ou à autoridade de quem? De Deus. Nós temos na igreja muitos irmãos que estão passando por esse problema de forma muito séria. Porque os filhos começaram a crescer, começaram a ouvir professores contrários à verdade de Deus, que batem de frente com aquilo que Deus fala, e o filho ganhou um pouquinho de cangote, nem consegue sobreviver, mas já pensa que é gente. Não consegue pagar uma conta, precisa do pai e da mãe para pagar a conta, e pensa que é homem. Pensa que é homem. E já olha para o pai e diz assim, olha, o meu professor de biologia disse que Deus não existe, ó. Olha, meu professor de química diz que religião está tudo errado. Sim, isso é o secularismo. Isso é o secularismo. Pelo menos esses meninos tinham que antes virar gente, né? Vira homem antes. Começa a pagar as tuas contas, para depois dizer aquilo que você acredita. Respeite teu pai e tua mãe. E não fique chateado com o que eu estou te falando, não. Eu não tenho papas na língua, não. Eu tenho que falar a verdade. Você pode ficar tranquilo. Quando você morrer, aquele que você disse que nunca existiu vai te encontrar. E não vem chorar porque teu pai e a tua mãe já tinham te avisado que ele existe. Aí eu paro e penso, olha que interessante. Como é que uma sociedade consegue viver sem Deus? Olha lá, lê comigo, ó. Esse tipo de sociedade move-se para circunstâncias onde a crença em Deus e na sua autoridade intrínseca vão diminuindo a cada dia, até que dificilmente exista a lembrança de que tal autoridade tem existido. Antes da pandemia, eu tive o prazer de conhecer Portugal, conhecer Atenas e conhecer Roma. Lá eles não falam mais em cristianismo, eles dizem que eles são uma sociedade pós-cristã. Aí veio a pandemia, estava todo mundo em casa, desesperado, chorando, e se não é crente cantando porque ele vive, tinha todo mundo se matado. Engraçado, né? Quer viver sem Deus, mas na hora H grita, ai meu Deus. Fantástico, né? Deus precisou de um vírus para dizer, o limitado mentalmente, eu tenho vida para você. Só isso. Deus precisou só de um vírus para dizer, mané, acorda, seu Zé. Agora vamos lá. Jesus disse que isso ia crescer de tal forma, antes da vinda dele, que ia tomar dimensões tão grandes, mas tão grandes. Olha a pergunta de Cristo, responda para mim. Acaso, quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Jesus estava dizendo, o secularismo vai avançar de tal forma, que como foi nos dias de quem? De quem? Vai ser nos dias da minha vinda. Olha que fera, está vendo aquela embarcação ali? Galerinha do bem. André hoje, evangelista André, com a evangelista,
esqueci o nome dela. Eloá trouxe muitos meninos para o Senhor. Olha lá, galerinha, ó, tá vendo aquele barco? Aquele barco foi real, irmão. Olha o tamanho desse barco. E Noé simplesmente dizia, vai ter um dilúvio. Ninguém acreditou. Veio o dilúvio, matou todo mundo, sobreviveu Noé, a esposa dele. Ele tinha 3 filhos. Os filhos eram casados e as 3 esposas dos filhos sobreviveram. Como foi nos dias de Noé, será nos dias da minha vinda. Faziam tudo, menos se lembrar que eu existo e que eu sou Deus. Isso é o secularismo. Aí eu paro e penso, meu Deus, se como nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem, a maldade vai andar de tal forma que talvez uma parcela pequena da população seja salva, né, pastor? Talvez sim, talvez não. Porque o que vem depois em Mateus 24 me deixa animado. 2 no campo, um é tomado, outro é deixado. 2 na cama, um é tomado, outro é deixado. Eu não estou dizendo que 50% da população vai ser salva e 50% vai para o inferno. Não é isso que eu estou dizendo. Mas pelo menos, vamos ser francos, aumenta a esperança de um número maior ser salvo do que na época de Noé. Pelo menos aumenta a esperança. Agora, olhe que interessante. Pastor, está querendo dizer que o que vai acontecer antes da vinda de Cristo já aconteceu? Sim. E que Jesus alertou? Sim. Me mostra devagarzinho o que aconteceu. Porque não é possível, um dia já me perguntaram, mas não é possível que só sobreviveu Noé e a família dele? O que aconteceu? Estava tão no início a humanidade, o que aconteceu? Gente, se depois você fizer o cálculo, talvez Adão tenha chegado em matéria de existência muito perto a Noé. Presta atenção, o que aconteceu? Como é que a humanidade ainda tinha o grande patriarca Adão vivendo e se degenerou? Olhe para cá. Olha que fantástico isso aqui. Vamos aprender juntos? Bem pertinho. Você, por gentileza, que está em casa, agora pare tudo que está fazendo para poder ver o que aqui está. Vamos lá. Adão com Eva gera quem? Ok? Davi tenta ampliar aquela segunda parte ali, para que aqueles que estão aqui na igreja vejam melhor. Isso. Então, Adão com Eva geraram quem? Caim e quem? Abel. E aí, Caim mata quem? E quem é que nasce no lugar de Abel? Então, 2 genealogias passam a existir. A de Caim e a de o quê? Davi, preste atenção. Olha a genealogia de Caim. Ó. Enoque, depois Irade, depois Mejael, até chegar em Lameque. E aí, olha aqui embaixo de Lameque. Olha que interessante. Lameque, ele simplesmente... não, volta lá em cima, aqui, ó, isso. Segunda genealogia, a genealogia de Sete. Ok? Agora volta à imagem normal, porque o slide precisa dela toda. Gente, quem foi Caim? Caim foi aquele que resolveu adorar a Deus de forma diferente do que Deus estabeleceu. Ao invés de levar um animal para adoração, ele leva dos frutos, como se dizendo, eu adoro a Deus como eu quero. E Caim simplesmente mata seu irmão porque Deus aceita a oferta do seu irmão. Caim sai, foge, não se arrepende e ainda gera uma cidade. Pastor, como é que Caim ainda consegue ter vida e gerar uma cidade?
Gente, Caim é filho de Adão e Eva. Os primeiros formados na raça humana, que tinha capacidade muito maior do que todos os outros que existiam. Caim é um homem muito forte, muito inteligente. Ele é o fundador da primeira cidade do mundo. E Caim tem filhos. A Bíblia destaca lá embaixo. Destaque esse nome para mim, meu filho. Lá embaixo. Olha que interessante. Ele vem com toda uma genealogia. Em cima, Caim, filho. Isso. Caim vai ensinar a Enoque, seu filho, o quê? A servir a Deus? A andar nos caminhos de Deus? A viver com Deus? Se ele vivia onde? Completamente longe, numa vida paralela, com referências paralelas. Enoque, filho de Caim, não Enoque gerado por Sete, que veremos já já. Enoque, filho de Caim, aprende religião e aprende com Caim. Caim tem o que para ensinar para Enoque? Caim tem dizendo para Enoque algo simples, presta atenção nisso. Meu filho, eu tentei servir a Deus, ele não me aceitou, de forma preconceituosa aceitou Abel, e eu matei Abel. E estou vivendo aqui, e olha que eu estou vivendo bem, eu já construí uma cidade. Ó tua mãe como está bem. A gente não precisa daquele Deus que meu pai disse que criou a ele, e que eu falei com ele. Pode ficar tranquilo. Foi isso que ele passou para o filho. E esse Enoque aí já imaginou que passou para Irade? Abaixa, filho. E você já imaginou que Irade passou para Meujael? E você já imaginou que Meujael passou a Matusael e depois para Lameque? Volta à imagem completa. A Bíblia diz que Lameque é o primeiro homem bígamo na face da terra. É o primeiro homem que não se contenta mais só com uma esposa, tem que ter mais de uma esposa. Pastor, mas a bigamia é errada? Se a bigamia fosse certa, Deus tinha feito Adão, Eva e Marta. E Priscila, e Alessandra, e 500 mil mulheres, desde o jardim do Éden. Deus fez Adão e Eva. Veja que Lameque, ele vai além do seu pai Caim na iniquidade. Ele vai para uma vida que afronta diretamente, mas diretamente, a primeira revelação de Deus, que é viver longe de Deus e viver com mais de uma mulher. Ou seja, eu faço minhas próprias regras, eu dito minhas próprias regras, eu digo o que tem que fazer. Se eu vou ter 500 mil mulheres, isso é problema meu. Agora, olha que interessante, esse Lameque, ele agora dá um destaque ali embaixo, de novo, meu filho, por gentileza. Embaixo de Lameque. Ele, com a primeira esposa, ele gera Jabal, com a segunda esposa Zila. Aí ele gera Jabal, ele gera Jubal, ele gera Tubal-Caim e ele gera Naamã. Aí eu vou voltar aqui, que eu preparei outra coisa aqui. Isso. Quem são esses meninos? O primeiro filho dele, Jabal, é um homem de grande inteligência, porque ele tira a humanidade do sedentarismo puro, porque ele consegue construir tendas e ter gado. Quando ele constrói tendas, e ele cria tendas, ele tira a dependência da humanidade de um local fixo.
fazendo com que a humanidade pudesse ser nômade. E quando ele consegue criar gado, dominar a natureza, criando gado, ele consegue criar a agropecuária, mais a pecuária, e aí ele consegue, com as tendas, fazer a humanidade se deslocar para onde ela tem que se deslocar, e com o gado, ele consegue fazer a humanidade ter um mínimo de subsistência criada pela própria humanidade. Nós deixamos com Jabal de sermos caçadores para sermos pecuaristas. Isso é uma revolução muito grande, porque a gente tinha que se juntar de 10, de 20, de 30, para pegar grandes animais para comer. Comeu? De novo. E a vida era só isso. Agora, com a pecuária, a gente tem condições de ter o animal aqui do lado, criando, e o animal dá comida para a gente. Com as tendas, a gente caminha por toda a humanidade, buscando locais onde tem água. Viu a revolução que esse homem traz? Olha aqui, ó. O irmão dele é alguém fantástico, é alguém que traz para a humanidade a alegria, a ilusão, a felicidade. Jubal, ele é o pai daqueles, ele que criou toda a questão da música, da cultura. Então, Jubal, segundo a palavra de Deus, ele cria a harpa, ele cria o órgão. Então, ele é esse homem genial que, por intermédio da música, abençoa toda a humanidade. Abençoa toda a humanidade. É uma geração fantástica. Fantástica. Agora, e Tubal-Caim, que é o filho principal dele com a outra esposa, Tubal-Caim ainda cria o cobre e o ferro. Irmãos, quando nós passamos a dominar o cobre e dominar o ferro, aí a gente passou numa escala civilizacional muito maior, porque aí nós passamos a dominar uma tecnologia que se tornou a primeira revolução industrial do mundo. Vamos lá. Quem é um pouquinho mais velho, as crianças nem vão notar isso. Vocês já nasceram na época do smartphone, né? Mas quando o tio existia, não tinha smartphone. Aí vocês perguntam, meu Deus, mas que mundo horrível viver sem smartphone, sem celular. Existia. E existia assim e era muito legal. Muito legal. Olha a jogada. Isso aqui foi uma revolução, quando passamos a ter tecnologia, não foi? Tubal-Caim tirou a humanidade da pedra lascada e levou a humanidade para a idade do cobre e do ferro. Aí passamos a ter armas, passamos a ter casas, passamos a ter potência bélica, passamos a dominar o cobre e o ferro. Pastor, que civilização fantástica. Pois é, mas do outro lado você tem uma civilização que eu não estou dizendo que não dominava tudo isso, mas que tinha uma vida diferente. Como assim diferente? Presta atenção. Olhe para cá. Se você pegar as duas linhagens e olhar para a linhagem de Sete, olha o que se diz sobre a linhagem de Sete. Sete, ele é produto de Adão e Eva continuarem acreditando em Deus. Porque Eva diz, Deus me deu outro filho no lugar de quem? Abel. Ou seja, Eva que tinha ouvido, a serpente que está arrebentando vocês hoje, vai ser arrebentada por um descendente seu, Eva. Deus nos deu um outro filho no lugar de Abel. Aí o outro filho foi Sete. E olha que interessante. A Sete nasceu um outro filho chamado Enos. E a partir de Enos se começou a invocar o nome do... Enquanto na civilização de Caim não se fala de Senhor. Não se fala de invocar o nome do Senhor. E lembre-se, invocar o nome do Senhor só invoca quem sente necessidade de estar perto de Deus. Por isso que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê?
Na outra não tem invocar o nome do Senhor. Tem grandes realizações. Mas nessa aqui tem invocar o nome do Senhor. Aí depois aumenta a azulzinha, filho. Para que as crianças vejam todos esses nomes. Enos gerou Cainã. Cainã gerou Malalael. Que gerou Jared e que gerou Enoque. Diminui agora. Olha o que se fala sobre Enoque. Viveu Enoque 65 anos, gerou Matusalém, andou com Deus e Deus para si o tomou. Está vendo que é uma geração que sobre ela se fala de vida espiritual e que vai se aprofundando na vida espiritual? Você acha que aqui na geração de Sete não tinham grandes músicos? Tinham. Não tinham grandes homens engenheiros, como do outro lado tinha. Não tinha homens grandes na agropecuária e na indústria? Tinha. Mas o centro da vida deles era Deus e sua palavra. E agora, olha que fantástico isso aqui, os dois Lameques. Porque tem um Lameque desse lado e um Lameque do outro lado. Porque Enoque gera Metusalém, Metusalém gera Lameque. Olha que fantástico. O Lameque daqui e o Lameque de lá. Olha o Lameque daqui. Lameque gera Noé, e quando ele gera Noé, ele profetiza na vida do filho. Você vai ser o homem que vai abençoar a todos nós e vai mudar nossa história, que é a história de dor e maldição sobre a terra. Quer ver o Lameque do outro lado? E disse Lameque às suas duas mulheres, Ada e Zila, ouvi minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai minhas palavras, porque, olha o cântico dele, porque eu matei um homem só porque me feriu, e matei um jovem só porque me pisou. A poesia da violência. Aí, irmão, eu estava no morro, e um maluco chegou e pisou no meu pé, passei o cerol. O outro chegou e me feriu, quis nem saber, passei o cerol. Você está vendo a diferença de um Lameque para o outro? Adivinha por quê? Adivinha por quê? Quando Noé veio, Deus destrói a humanidade inteira. Sabe por quê? Olhe para cá. Destaque as duas genealogias, meu filho. Isso. O pessoal de verdinho ali, pessoal de verdinho, é chamado de filho dos homens. O pessoal de azul é chamado de filho de Deus. E vá comigo para Gênesis capítulo 6. Pode retirar o slide, filho. Gênesis, capítulo 6. Olha o que diz a palavra de Deus. E aconteceu que os homens começaram a se multiplicar na face da terra e nasceram filhas. E viram os filhos de Deus, que muita gente de forma errada diz que é anjo, mas não é anjo, porque anjo não tem sexo. Jesus ensinou isso. Viram que eram formosas as filhas dos homens, e tomaram para si mulheres. Presta atenção, o que aconteceu com as duas genealogias? Se misturaram. Olha para cá. Vem cá, o que será que tinha nas filhas de Caim que chamou a atenção dos filhos de Sete para misturar?
Vamos lá, o pai e a mãe eram o mesmo. Não era Adão e Eva, o pai e a mãe? De todo mundo? O pai e a mãe não é o mesmo? A fábrica é a mesma. Caim não era feio, não. Muito menos Sete. Caim se casa com quem? Provavelmente uma irmã dele, que também devia ser linda. Caim produziu filhos lindos. Mas aqui do outro lado, Sete se casa com quem também? Com uma irmã dele, que também era linda. Gente, não faltava mulher bonita do lado da descendência de Sete. Então, peraí, por que as filhas de Caim atraíram os filhos de Sete? Meu irmão, de um lado você tem uma descendência que dela se fala só sobre o Senhor. Do outro lado, nada sobre o Senhor. Como é que essa mulherada vivia e se vestia, as filhas de Caim? De modo promíscuo, de modo baixo, de modo sorrateiro. Aí o pobre do manezinho, lá, filho de Sete, descendente de Sete, aí olha para o outro lado, vê uma mulher seminua, aí vê a outra menina que é apaixonada por ele aqui, da descendência do outro, vestida decentemente, ele vai querer o quê, o idiota? Aí o imbecil me casa com alguém que não tem compromisso com Deus. As duas linhagens se unem. Aí vamos lá. Tu acha que a filha de Caim vai levar você para servir a Deus, filho de Sete? Você acha que seus filhos vão viver para servir a Deus? Marco Aurélio, olha o que diz a palavra do Senhor da união desses dois grupos. Versículo 5, Marco Aurélio, de Gênesis 6. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era uma só, má continuamente. Você sabe uma geração que pensa maldade contra o outro, manhã, tarde e noite? E Jesus disse que isso vai voltar. E sabe por que vai voltar? Eu lhe garanto. Porque haverá uma atração muito grande do mundo para com quem está na igreja. Meninas da igreja vão começar a achar normal viver com homens do mundo. Meninos que estão na igreja vão entregar seus corações às mulheres do mundo. E você pode ficar tranquilo, pai e mãe que estão me ouvindo. O diabo os atrairá, os enganará e os matará. E surgirá uma nova geração sem Deus, que o pensamento deles 24 horas por dia é mau. Então pegue seu filho e sua filha e crie fora da igreja. Pegue seu filho e sua filha e crie fora dos caminhos do Senhor. Fale mal de todos os trabalhos da igreja. Fale mal de todos os eventos da igreja. Diga que na igreja não tem parceiro para eles. Leve seus filhos a se casarem com gente do mundo. Você vai ver o choro que você vai ter depois. E a angústia dentro da tua alma. Que o Senhor nos livre. Que em nossa vida possa reinar a bênção de Noé. Que quando o Senhor volte, estejamos nós e os nossos filhos, e nora, e tudo dentro da arca para ver se a gente sobe. Agora diz para o teu filho que tudo é normal.
Diz para a tua filha que ela pode escolher alguém fora da igreja. Ah, pastor, mas tem tanto crente dentro da igreja que é tão vagabundo. Eu sei. Ele não é crente. Que é pilantra. Eu sei, ele não é crente. Que é pervertido. Eu sei, ele não é crente. Você como pai, como mãe, você tem autoridade sobre os seus filhos. E tem o poder de dizer, essa não. Esse aí não. Busca alguém que serve a Deus. Ah, mas quem serve a Deus não anda pelada como ela. Meu filho, presta atenção. Depois de você casar, pode ficar tranquilo que ela vai tirar toda a roupa diante de você. E o que aqui já anda pelada lá fora, essa tem e é melhor. Porque essa ainda tem a graça de Deus com ela, meu filho. Essa aí tem tudo que a outra tem. E é melhor, porque no momento do desespero ela não vai te xingar. Ela vai dobrar o joelho e vai buscar a Deus. Ela tem tudo que a outra tem e é melhor. Porque ela ainda é limpa. Ela nunca brincou antes do casamento e com você ela vai ser séria, ela não vai brincar. Homem nenhum vai chegar aí não, meu filho. Acorda. Ah, mas ela parece tão bobinha. Ah, ela parece que não sabe tudo que a outra sabe. Oh, meu filho, fica tranquilo. Que ela aprende. E o melhor, com você. Acorda. Jesus está dizendo que como foi nos dias de Noé, será nos dias de hoje. Sim, vai ter uma mescla, vai ter uma ideologia dizendo que está tudo tão a mesma coisa, está tudo tão errado, que eu posso entregar minha filha para quem nunca teve a Deus, eu posso entregar meu filho para quem nunca teve a Deus, e aí que pode ficar tranquilo, vai crescer uma geração que não conhece a Deus, que não vive na presença de Deus, e isso vai crescer de tal forma, que quando ele voltar, essa geração será uma geração muito forte. Eles vão comer, vão beber, vão trabalhar, vão produzir, vão ser geniais. Eles terão tempo para tudo, menos para Deus, porque o secularismo vai tomar o coração deles. E não se preocupe, o inferno os levará. É com base nisso que muita gente diz que depois que Jesus voltar, quem estiver na igreja e não subir, não tem mais outra oportunidade. Há uma parte da teologia que diz isso. Com base nisso aqui. Que eles serão destruídos. E que é por isso que Deus levantará 144 mil judeus para pegar o evangelho eterno para salvação durante a grande tribulação. Porque quem estava na igreja e não subiu, não terá outra oportunidade. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o que parte da teologia diz. Inclusive, grande parte pentecostal crê nisso. Ou você sobe, ou pode ficar tranquilo, você não subirá mais. A oportunidade será dada aos outros, a você não. Você é dessa geração aqui que não entrou na arca. Não tem mais arca para você. Tem para você dilúvio e morte. Eu não creio assim. Eu creio que quem da igreja ficar terá uma nova oportunidade. Mas eu não posso dizer que eu estou certo. Agora, já imaginou se quem crê assim estiver certo? Então, meu irmão, vai tratar de servir a Deus. Porque eu estou tratando de tentar fazer isso. De todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu pensamento, porque se essa galera aqui estiver certa, eles são pré-tribulacionistas como a gente. Se eles estiverem certos, quem não subir,
a eles está destinada a morte. E os 144 mil judeus e as 2 testemunhas que se levantarão é para salvação só do povo de Israel. Eu penso diferente. Ai, pastor, que o senhor esteja certo, né? Não, irmão, não pensa assim não. Nós vamos tudo subir. Nós vamos tudo subir. Nós não vamos nos guiar pelo secularismo. Gente, qual é a maior prova de que você tem a bênção de Deus? Vamos lá, em pleno domingo como esse, lindo como esse. Você podia estar na piscina, você podia estar dormindo, você podia estar longe daqui. Você está onde? Você está na igreja aprendendo. E se chama fome e sede de quê? Justiça. Você podia estar em casa, deitado, dizendo, ah não, escola dominical dá para assistir de qualquer jeito. Não, você está aqui. Você, meu irmão, que está no online, eu sei que você não está aqui hoje cedo porque não deu mesmo. E aí você está ouvindo a voz de Deus. Agora presta atenção. O secularismo, ele vai entrar e ele vai fazer a gente viver e dar para Deus a sobra. Porque nós vamos comer, beber, nós não, Deus o livre e guarde. A gente não, a gente está fora. A humanidade vai comer, vai beber, vai produzir, vai trabalhar, vai fazer, vai realizar e não vai dar a Deus o devido crédito. Vai querer dar para Deus a sobra. Quanto dá? É aquela velha história. Amigo meu brincando comigo, ele disse, rapaz, eu sou cristão. Poxa, que bom, então você está direto na igreja. Não, eu estou só na missa do galo e online. Ele é secular. Não, eu sou cristão. Tá, então, está vivendo na presença de Deus, está evangelizando. Não, rapaz, é assim, a gente abre a live, vê a live que mais gosta e bota onde gosta. Porque quando o pastor começa a apertar um pouquinho, a gente sai fora. Irmãos, o secularismo faz com que a gente pense em tudo, menos em Deus e na sua obra. O secularismo faz com que eu e você amanhecemos e durmamos sem ler a palavra de Deus. Vamos fazer um teste rápido para ver se o secularismo está começando a dominar teu coração e o meu. Vamos lá? Essa semana, meu amado irmão, você e eu lemos a Bíblia todos os dias. E oramos todos os dias. Não, pastor, tudo bem. Então, vamos lá. Então, pelo menos de segunda a sexta. Não? Então, pelo menos segunda, quarta e sexta. Não? Segunda. Não? Eu e você não abrimos a Bíblia um único dia? Por dia, nem na hora do almoço. Oramos? Pelo menos antes de dormir. Senhor, em paz me levantei, agora me deitarei. Amém. Ao menos isso? Não? Eu não sei se, voltando o Senhor hoje, eu e você vamos subir. Porque se a nossa vida é para comer, beber, dormir, e se a gente não tem o melhor dos momentos do dia para Ele, pode ficar tranquilo.
estamos dizendo para Ele: tu não existes para mim. E já somos secularizados. Eu quero, antes de ler aqui com os irmãos, 2 páginas da revista, rapidamente eu quero que os irmãos guardem o que vou falar agora. Você crê que Jesus ressuscitou? Alguém aqui no nosso meio não crê que Jesus ressuscitou? Todos creem. Em casa, você que está me ouvindo, você crê realmente que Jesus ressuscitou? Você crê? Ai, pastor, eu creio. Então tá bom. Então não trate como morto aquele que vive. Você me ouviu? Não trate como morto aquele que vive e que é Senhor de todas as coisas. Te ajoelha diante dele todo dia. Reverencia ele todo dia. Porque caso contrário, não vá nessa de que Deus é amor e não há punição. O que mais Jesus ensinou foi sobre o inferno. Para não ficar tão cansativo, na quarta-feira eu continuo a lição de hoje. Eu ia ler com os irmãos agora a página 68, 69, mas quarta-feira a gente continua. Então, traga a sua lição na quarta-feira. E aí você já começou a entender exatamente o ponto número 2, como foi nos dias de Noé. Tá bom? Quarta-feira traga a revista da Escola Bíblica Dominical. Senhor, nós estamos começando a estudar o sinal mais perigoso da tua vinda, que é o secularismo. Deus, tem misericórdia do meu coração e do coração do meu irmão. Se a gente pensa que te servir é estar na igreja só no domingo à noite, nós estamos indo para o inferno. Se a gente pensa que dá para sobreviver somente com os cultos online, nós estamos fadados a um lago de fogo e enxofre. Senhor, tem misericórdia de mim e do meu irmão. Faze-nos abrir tua palavra, amar tua palavra, ler tua palavra, buscar a ti. Ajuda-nos, Senhor, a colocar nossos filhos na tua presença, que senão Satanás os levará. E a obrigação é minha como pai, não é da igreja. Tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia dos meus irmãos. Ajuda, ó Deus, aqueles pais que já tiveram seus filhos na tua presença e que os perderam para o diabo. Dá a eles vitória. Muda a sorte desse menino. Muda a sorte dessa menina. Abre os olhos espirituais, a ponto de ainda se salvarem, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém.